Olá, turma! Bom, na última aula nós começamos a NR6, uma das NRs mais importantes para o técnico de segurança do trabalho. É a NR que trata de equipamentos de proteção individual. E como bom técnico, vocês têm que saber quais são os equipamentos adequados para cada função e como recomendá-los. Bom, então, eu espero que vocês tenham lido a NR conforme eu passei na atividade da aula passada para vocês, um estudo invertido, onde eu fazia as perguntas e vocês buscavam dentro da NR6. Então, para isso, vocês tinham que ler a NR. Porque não há outro jeito de se aprender uma NR senão a leitura dela a fundo, para saber se existem dúvidas a respeito daquele assunto. Porque nós sabemos que as normas, a legislação, ela trabalha com alguns vocabulários que às vezes são de difícil compreensão. E eu tô aqui para auxiliar vocês a interpretar essa norma, então. Então, não tem outro jeito, vocês precisam ler, certo? E eu tô aqui agora para falar sobre o anexo 1 dessa NR6, que é a lista de equipamentos de proteção individual. Essa lista, ela vai desde o A, EPI para proteção de cabeça, aí tem os itens dentro dela, B, proteção de olhos e faces, tem itens dentro dela, C, EPI de proteção auditiva, D, proteção respiratória, E, EPI para proteção de tronco, F, EPI para proteção dos membros superiores, G, EPI para proteção dos membros inferiores e H, EPI para proteção do corpo inteiro, além do I, EPI para proteção contra quedas de diferentes níveis. O anexo 2 e o anexo 3 eles foram revogados, né? Então, nós vamos ver dentro desse anexo o que tem dentro do anexo ali do anexo 1 da NR6, né? Bom, primeiro equipamento, a letra A dentro desse anexo, EPI para proteção da cabeça. EPI para proteção da cabeça, então, A1, capacete. Todo mundo já viu um capacete. Bom, espera aí só um pouquinho que eu vou pegar um capacete aqui. Esse equipamento aqui, então, ele é chamado de capacete. Vejam, é um equipamento de proteção individual. E aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês na apresentação, como esse capacete ele é constituído. E um dos itens importantes no capacete é a chamada carneira, que é esse material, esse item aqui dentro. Ele solta, ele sai daqui essa carneira. Ela desencaixa inteira e eu posso, ó, ela desencaixa inteira, certo? Vamos encaixar ela aqui de volta. E é esse equipamento aqui que na hora que o negócio bater na sua cabeça, contra impactos, alguma coisa cair na sua cabeça, é que vai amortecer essa queda. Um EPI que não tenha a carneira, um capacete que não tenha a carneira, não serve para nada, porque do mesmo jeito que bater aqui, ele vai bater na sua cabeça. Agora, a carneira, ela não pode também estar grudada no casco, porque essa parte aqui se chama casco. Se tiver grudada no casco, na hora que o objeto cair aqui, vai estar grudado no casco, a carneira também não vai ter eficiência nenhuma. Então, essa carneira ela tem que estar no mínimo a 3 centímetros do casco, para que na hora que o objeto cair na sua cabeça, ele bater na sua cabeça, esse capacete ele consiga, essa carneira consiga amortecer. Então, é como se fosse um amortecedor isso aqui. Então, não pode estar junto ali, grudadinho no casco, e não pode usar sem. Então, é um dos equipamentos mais importantes, é um dos itens mais importantes dentro do capacete é ter a carneira, né? Então, um capacete sem carneira não serve para nada, porque não vai servir contra impacto nenhum. Capacete para proteção contra impacto que não tem a carneira não é um capacete de proteção contra impacto. Bom, temos outros tipos de capacete, que é o capacete para proteção contra choques elétricos.
Se vocês verificarem e procurarem na internet, vai ser um modelo igual. A diferença é a constituição do material por qual ele é formado. E também os capacetes contra choques elétricos, eles são classificados na classe B. Os contra-impactos geralmente estão na classe A. E os contra-choque, eles ficam na classe B. Mas a gente vai ver isso já, um pouquinho para frente. E eu tenho um último capacete, que é para proteção do crânio e face contra agentes térmicos, ó. Esse aqui é um capacete para proteção de crânio e face contra agentes térmicos, composto por um casco rígido, confeccionado em fibra de vidro reforçada e material termoplástico. Então, é um capacete que tem o CA 35.173 e o valor dele é aproximadamente R$1.000. Então, esse é um capacete para proteção térmica, aqui no caso calor, fogo, né? Dentro do item capacete, então, antes de mostrar o item capacete, eu quero mostrar esse capacete aqui. Eu falei da carneira, né? Então, ó, algumas carneiras, elas têm um estofado, os capacetes, eles variam de preço muito por causa da estrutura, do material, do conforto. E tem que ter essa jugular aqui. Porque se na hora que você estiver usando o capacete sem a jugular e o objeto bater, o capacete pode cair da sua cabeça. Agora, se tiver bem ajustadinho aqui na cabeça, ai, tô de óculos, bem ajustadinho aqui na cabeça, na hora que o negócio bater, ele não vai cair da cabeça. Então, não pode ficar folgada essa jugular na hora de utilizar o capacete. Ela tem que estar bem presa ali dentro da cabeça. Esse capacete, ele já tem um protetor auricular acoplado. Foi o único que eu achei assim completinho para mostrar para vocês. Mas nós vamos ver essa questão de protetor auditivo nas aulas mais para frente, tá? Bom, então voltando lá. Dentro desses tipos ainda de capacete que eu falei para vocês, o contra impacto, contra choque elétrico e contra agentes térmicos, podem haver subdivisões. Como no caso aqui, ó, tipo 1, capacete com aba total ideal para quem trabalha em ambientes externos, oferecendo maior proteção contra intempéries naturais. Então, esse tipo de capacete aqui, ó, que tem essa aba que contorna o capacete inteiro. Vocês viram que o meu capacete aqui, ó, ele só tem uma aba frontal. Esse aqui não, essa aba é inteira. O tipo 2 é o capacete com aba frontal, com foco para a região da face. Então, essa é a aba frontal, com foco para a região da face. Então, eu não vou usar o meu capacete dessa forma, né? Com a aba aqui atrás, igual boné que usa para trás. Eu vou utilizar sempre o meu capacete de forma adequada com a aba frontal virada para a região da face. Eu vou ter ainda o capacete sem aba, que é usado em alturas e espaços confinados. Então, eu tenho esse capacete aqui que parece um capacete de ciclista, que ele é utilizado em trabalhos em alturas e espaços confinados, que é o capacete do tipo 3. Eles ainda podem ser divididos em duas grandes classes, de acordo com as suas especificações, o que é descrito na NBR 8.221 de 2003. Então, quem quiser saber mais a fundo sobre capacete, eu sugiro que leia a NBR 8.221, tá? De 2003. Eles são classificados em classe A, como eu falei para você, a maioria indicado para risco de impacto em geral, são a classe A. São capacetes de segurança indicados para uso geral e que não devem ser utilizados em trabalhos que envolvam risco de choque elétrico. Então, se eu vou realizar um trabalho que existe esse risco de choque elétrico, eu não vou recomendar um capacete classe A. Dentro desses capacetes classe A, existem diversos valores. A partir de R$ 7, R$ 8, você já consegue achar um capacete para comprar. Só que o capacete ele costuma não vir
às vezes com a carneira, não vem com a jugular. São acessórios que, como eles podem ser trocados, eles são vendidos à parte. Esse aqui, ó, que já é completo, com CA 29.637, ele sai em torno de R$ 43,65. A classe B são os capacetes, então, que são os capacetes que contam com isolamento elétrico e podem ser utilizados em atividades que contenham esse risco de quê? De choque. Então, esse aqui, ó, também é um capacete da classe B e varia também o valor de 7, pouquinho, R$ 8, sem as carneiras, as jugulares, até esse aqui, ó, completinho, que tem o valor de R$ 36,40. Então, os capacetes de classe B, apesar de termos o costume de associar o uso do capacete à proteção sempre contra quedas, contra impacto de objetos, esse dispositivo apresenta outra função que é muito importante, que é a proteção contra choques elétricos. Então, atividades que envolvem eletricidade, precisam utilizar esse tipo de EPI de modo a garantir a segurança durante a realização do trabalho, deve utilizar um capacete de classe B. Por quê? Ele possui maior rigidez de elétrica e tensão elétrica em sua composição. Então, é a composição dele. Vocês vão ver que os capacetes, eles são iguaizinhos, conforme eu mostrei aqui para vocês. O classe A e classe B, eles são iguaizinhos, ó, idênticos. E o que define se ele é um classe A ou classe B é o material que é utilizado nele, que possui maior rigidez, então, de elétrica e tensão elétrica em sua composição, se comparado ao capacete de classe A. Bom, existe uma coisa assim que é muito interessante, né? Que é a classificação das funções dentro de uma empresa ou de uma obra através das cores do capacete. Mas eu quero que vocês saibam e lembrem bem que não há uma norma que define a cor utilizada para cada função dentro das empresas. Isso não é norma. Então, as empresas elas utilizam por facilidade de identificação de quem é quem ali. Então, alguns adotam esse sistema de identificação por cor, mas não há uma norma que defina isso, certo? Então, vocês podem um dia se encontrar com uma situação onde, na obra que eu trabalho, os engenheiros usam o capacete branco. E aí vocês vão para trabalhar em outro local e percebem que a pessoa não usa mais o capacete branco. Por que ela não usa? Porque não é uma norma, não é uma regra, não tem uma norma que estabelece qual cor vai ser de quem, né? Então, por isso que pode ter variações em cada caso. Um dos exemplos aqui que eu tenho de classificação por cor tá aqui, ó, escrito embaixo. Então, o amarelo é o mais comum, é utilizado por todos. Geralmente, visitantes utilizam o amarelo quando vão em alguns locais que precisam utilizar o EPI. O cinza e o branco são destinados a engenheiros e arquitetos. Os brancos são os mestres de obras encarregados. Quem utiliza o azul são os pedreiros. Os verdes, serventes e operários. Vermelho, carpinteiro. Laranja, eletricista. Preto, técnico em segurança do trabalho. E marrom, visitantes. Bom, vocês já devem ter percebido que ali existem algumas coisas. Por exemplo, o engenheiro, ele sempre está usando o capacete branco. O técnico, ele gosta de usar o capacete verde, dependendo do local. Então, é por isso que eu falo, algumas cores, dependendo do lugar que vocês estão, não vão bater com a função que vocês estão acostumados, porque isso não é uma norma. Então, se atenha a isso, mas é uma coisa a ser implantada bem legal, porque facilita a identificação de quem é quem dentro da obra. Bom, vamos falar um pouquinho agora do A2, o capuz ou balaclava. Então, ó, esse que eu estou utilizando aqui é um capuz. É um capuz, ele é quentinho, gostoso, felpudinho. Mas eu posso dizer que isso aqui, ele é um EPI? Ele é um EPI? Não, ele não é um EPI, porque é só um capuz quentinho, bonitinho, gostoso, né? Quentinho. Ele, para ser um EPI, o que ele precisa para ser um EPI? Eu espero que vocês tenham lido a NR6 e já saibam responder a essa pergunta. O que isso aqui precisaria para ser um EPI?
precisaria só passar por uma bateria de testes, vários testes, para conseguir, então, ter o certificado de aprovação, o chamado CA. Então, um EPI, ele é definido como EPI, Equipamento de Proteção Individual, quando ele tem CA. Se ele tem CA, certificado de aprovação, ele é EPI. Se ele não tem CA, ele não é EPI. Então, a minha touquinha aqui, ó, fofinha, bonitinha, ela não vai ser um EPI. Então, dentro do capuz e balaclava, o capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica. Muitos colaboradores acreditam que a função do capuz na segurança do tipo balaclava é apenas servir como suporte. Suporte para quê? Para o capacete. Então, servir de suporte para o capacete. Por quê? Porque essa carneira aqui, ela incomoda quando ela não é muito boa, né? E realmente ela dá um maior conforto na hora que você veste o capacete. Mas esse não é o principal objetivo da balaclava. Então, esse não é o principal objetivo da balaclava, mas sim a proteção do pescoço aqui, ó, contra o fogo e os seus danos. Vejam, essa aqui, ó, do lado, por exemplo, é uma balaclava para agentes térmicos do tipo frio. Quando se entra em câmaras frigoríficas ou se trabalha em alguma câmara fria que precise dessa proteção do pescoço e da face contra agentes frios, eu utilizo esse tipo de balaclava. Essa balaclava aqui, capuz balaclava, ela custa em torno de R$20. Bom, existem ainda diversos tipos de capuz, mas contra agentes térmicos, os mais indicados são tecido anti-chama. No caso, agentes térmicos de calor, né? Essa que eu estava usando aqui, ela é um material, é uma lãzinha, né? Aqui, ela não tá faltando a etiquetinha dela. Mas todo equipamento de proteção individual, ela tem que ter a etiquetinha que vai ter o número do CA dela. Essa aqui ela não tem, infelizmente ela não tem, mas é um equipamento de proteção que eu peguei lá na escola para mostrar para vocês. Então, esse indicado para frio, o do slide anterior indicado para frio. Esses agentes térmicos, tecido anti-chama, além disso, precisam ser fáceis de vestir, por isso devem ser confeccionados em material resistente e maleável como metaramida, são para calor. São geralmente para pequenas chamas, um calor, alguma coisa que possa gerar um fogo ali, ó. Aqui eu coloquei dois exemplos. Um feito com alumínio carbonado, que eu não achei o valor, né? Então é desse tipo aqui, eu não sei dizer o valor. E essa outra aqui de metaramida mesmo, que é um tecido anti-chama, que custa em torno de R$110. Tenho também o capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra agentes químicos. Capuz de segurança confeccionado em tecidos da Dupont, Tichen 2000, com visor de entrada para ar. Então, aqui um exemplo de capuz contra agentes químicos, que é esse aqui, ó, da Dupont, R$77. Mas esse tipo de capuz aqui também pode ser contra agentes químicos. Então, contra agentes químicos, esse aqui é um exemplo que vai proteger também o seu pescoço. Capuz para proteção de crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. Uma função, geralmente, que é escoriante, é a função do soldador. Porque tem aquelas micropartículas lá de fogo que podem escoriar a pele, que podem provocar cortes, arranhões. Então, aqui tem dois exemplos. Essa aqui, ó, ela é feita de raspa de couro, né? Igual a luva de raspa, esse aqui é feito com raspa, né? Esse outro aqui é um outro material e esse aqui eu achei o CA e o valor por R$19,99. Eu tenho também o capuz para proteção de cabeça e pescoço contra a umidade proveniente de operações com uso de água. Então, proveniente de operações com uso de água. E agora eu vou entrar no item B, o item B daquele anexo
lá que nós estávamos vendo, o item B, que é a proteção de face e olhos, né? Proteção de face e olhos. Então, eu tenho diversos tipos de óculos, por exemplo, de proteção de face, aliás, de proteção de olhos, né? Porque não protege a face, aqui protege os olhos, contra o impacto de partículas volantes. Então, esse, além de proteger contra o impacto de partículas volantes, ele protege contra luminosidade intensa. Então, lugares muito claros, luminosidade muito intensa, eu tenho a opção do óculos escuro. O óculos apenas para impacto de partículas volantes, quando eu trabalho num ambiente que eu não preciso da lente escura, é um óculos transparente para evitar que as partículas entrem em contato com o seu olho. Eu tenho, então, óculos para proteção contra a radiação ultravioleta. Tenho também contra a radiação infravermelha. Então, é importante vocês saberem que a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha, as duas provocam danos. Só que a ultravioleta ela é mais perigosa porque você não a sente, você não sente ela. Ela entra em contato com a sua pele e você não sente. A infravermelha é perigosa também, só que a infravermelha ela gera calor. Então, quando você começa a sentir calor, você se afasta. Então, é um sinal. Agora, a ultravioleta ela não gera sinais. Então, por isso ela é um pouco mais perigosa, porque você não consegue identificar que está exposto à radiação ultravioleta. Mas quando você está exposto à radiação infravermelha, você sente calor. Então, você consegue identificar isso. Óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impacto e de partículas volantes. Bom, vou passar um videozinho para vocês sobre óculos de proteção. Olá! Estou aqui para apresentar todas as vantagens de se proteger os olhos. Afinal, a visão é um dos principais sentidos humanos, um dos que a gente mais usa, cerca de 16 horas por dia. E para garantir que a sua visão esteja protegida quanto aos diversos riscos que ela corre durante o trabalho, como a radiação, a possibilidade de impactos, poeiras e respingos, é fundamental que você escolha um modelo de óculos de segurança adequado ao formato do seu rosto e verifique o correto ajuste facial. E é por tudo isso que a 3M está sempre criando, inovando e aperfeiçoando produtos para fazer a sua vida mais saudável, mais segura, mais prática e mais confortável. Tudo para proteger o seu mundo. E agora vamos aprender como verificar o correto ajuste facial dos óculos de segurança 3M. Os óculos de segurança 3M possuem lentes em policarbonato, com ajuste angular para deixá-los mais altos ou baixos. Ajuste telescópico nas hastes para deixá-los no formato de cada rosto. E ajuste do clipe nasal para deixá-los mais perto ou longe da face do usuário. Alguns modelos de óculos de segurança 3M possuem uma camada DX com tratamento anti-risco, anti-embaçante, anti-estático e anti-ataque químico, para maior durabilidade do produto, segurança e conforto do usuário. Vamos demonstrar neste vídeo o óculos de segurança 3M Maxim, que é o mais indicado para a maioria dos usuários. A 3M possui vários modelos de óculos de segurança, que são desenvolvidos para a proteção contra diversos riscos, como impactos de partículas volantes, luz visível, radiação ultravioleta e infravermelha. A escolha deve ser sempre baseada na análise do risco do ambiente de trabalho. Indicações de uso: construção civil, indústrias químicas e petroquímicas, mineração e indústrias em geral, onde exista a necessidade de proteger os olhos. Para o correto ajuste dos óculos no rosto,
trace linhas imaginárias em cada um dos olhos, dividindo a pupila em 4 partes. Verifique se as lentes dos óculos de segurança 3M encontram-se cerca de 10 milímetros para cima e para baixo do cruzamento das linhas imaginárias. E para a perfeita proteção lateral, as lentes devem ter pelo menos 20 milímetros de profundidade no rosto. Teste a vedação com uma caneta arredondada de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Verifique se as lentes dos óculos de segurança 3M estão a aproximadamente essa distância do rosto do usuário. Agora você já sabe como verificar o correto ajuste facial dos óculos de segurança 3M. Em caso de dúvidas, acesse o nosso site ou ligue para o Disque Segurança 3M. É a 3M protegendo o seu mundo. Bom trabalho! Bom, então esse óculos que eu tenho aqui, ele não é da 3M, mas ele também tem esse ajuste aqui, ó, na abinha, ó. Ele aumenta e ele diminui. Ele tem essas ranhurinhas aqui, essas ranhurinhas, que fazem, então, aumentar ou diminuir essa perninha. Já o transparente, ele é mais simplesinho, ele não tem essa questão. Esse óculos aqui é da Wonder, não é da 3M, mas também tem as mesmas funções, né? Bom, o item 2 dentro do B é protetor facial. O que é, então, um protetor facial? Eu vou ter, então, protetor facial para proteção de faces contra impactos de partículas volantes. Eu tenho esse protetor facial contra impacto de partículas volantes. Eu tenho protetor facial da face contra radiação infravermelha. Geralmente, é um protetor desse tipo com essa parte aqui escurecida, esverdeada. A mesma do óculos, só que daí inteira aqui. Protetor facial para proteção dos olhos contra luminosidade intensa, também. Protetor facial para proteção da face contra riscos de origem térmica. Proteção facial para proteção da face contra radiação ultravioleta. Então, eu tenho diversos tipos de protetor facial. E um desses é o que o pessoal tem utilizado bastante, chamado de Face Shield por aí, né? Aqueles outros, assim, que o pessoal tem utilizado no hospital por causa do coronavírus, então todo equipamento. Só que aí eles falam assim, eu vou comprar lá, na loja do EPI comprar e vou comprar um desse daqui. Esse aqui custa R$30 em média, porque eu comprei um desses esses dias, aqui em Maringá mesmo, né? E aí fala assim, mas é caro. Aí tem uns mais baratinhos, esses Face Shields, que é só um negocinho aqui e um visorzinho. Só que, gente, aquele não é equipamento de proteção individual. Aquele não é um EPI. Aquele pode ser um equipamento que está sendo utilizado para a proteção das pessoas, mas não é um equipamento regulamentado pela NR6. Eu não posso considerar aquele um equipamento de proteção individual. Vou pegar aqui uma foto para vocês darem uma olhada. Então, ó, fui buscar uma foto para vocês do que eles chamam de protetor facial, Face Shield, né, que eles estão usando nos hospitais por aí. Geralmente eles são coloridinhos, assim, todo mundo está fabricando, todo mundo está vendendo, só que esse não é um equipamento de proteção individual. Isso aqui, ele não foi testado, ele não passou por um monte de teste antes do Inmetro e de outros locais para saber se ele é eficiente, se ele realmente protege se ele realmente protege contra o que ele está sendo utilizado, diferente desse equipamento aqui, ó, que é um equipamento que tem CA, tá aqui, ó, do ladinho o CA dele. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem o CA, tem 3 CAs aqui, porque é o CA da carneira, é o CA dessa parte e é o CA dessa outra parte aqui. Então, tem 3 CAs
digamos, talhados aqui, ó, foram gravados aqui, ó, porque é um equipamento de proteção individual, por isso ele vai ser mais caro do que esses aqui, mas esse aqui eu sei que funciona. Esse aqui, ele tá dentro da NR6, se você procurar, ele tem um CA válido. Agora, esses aqui, qualquer um tá produzindo. Você não sabe se essa proteção transparente aqui, dessa Face Shield colorida que vocês estão vendo na tela aqui, ela não tem micro rachaduras, se ela dura 1 ano, 1 semana, quanto tempo ela dura? Ela vai funcionar mesmo? Eu não tenho micro furinhos ali nesse equipamento que podem deixar penetrar o vírus ali, porque vocês sabem que a questão do EPI contra agentes biológicos, ele não neutraliza. Ele pode diminuir isso, mas ele não vai neutralizar. Então, assim, se eu tiver um equipamento de proteção já que não tem uma capacidade, eu não sei qual é a capacidade dele, ele pode ter micro rachaduras, microfuros ali, eu já não vou estar tão protegida contra o equipamento. Por isso que esse equipamento de proteção que eu mostrei para vocês, ele é mais caro, diferente desses que vocês acham para comprar na internet a R$10. Bom, vamos assistir um vídeo sobre o protetor facial. Esse vídeo ele fala um pouquinho de tudo, mas eu quero que vocês prestem atenção na hora que ele fala dos protetores faciais, tá? Trabalhar desprotegido é coisa do passado. Com a modernidade, os materiais se tornaram leves e super confortáveis. É só passar pelo treinamento e aprender como usar que não tem erro. Mas exigir os equipamentos é também dever do operário. O outro lado da moeda tem suas responsabilidades. As empresas sabem que o barato pode sair caro, então nada de fechar a mão na hora de comprar EPIs. Eles somam menos de 0,05% de todo o investimento. Os óculos e os protetores faciais dão um chega pra lá na radiação e na luminosidade e ainda protegem se alguma partícula escapar em nossa direção. Tem até aquelas que combatem temperaturas extremas. Mas quando o assunto é soldagem, uma máscara especial entra em ação. Ninguém merece aquela dor de ouvido, concorda? Som nas alturas? Protetor auditivo. Cuidado com as mãos. Muitos acidentes acontecem por falta de atenção. E lembre-se das luvas de segurança. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Bom, terminamos o vídeo e agora o último item, que é o B3, né? Que é a máscara de solda. Essa máscara aqui. Essa aqui, eu não sei se vocês conseguem notar, ela tem aqui essa região aonde a pessoa vai enxergar na hora de soldar, mais escurecida, que é pela questão do infravermelho, do calor e tudo isso, né? Então, as máscaras de solda, esse aqui, ó, é máscara de solda para proteção dos olhos e faces contra impacto de partículas volantes, radiação ultravioleta e infravermelha, então por isso essa lente escurecida e luminosidade intensa. Esse é o nosso último item do item B, protetores de olhos e faces, né, que é o B3. Bom, vamos entrar agora, então, no EPI para proteção auditiva. São os protetores auriculares, né? Nós temos, então, dentro do item C do anexo 1, os protetores auditivos. Existem 3 tipos de protetores auditivos. Os chamados auditivos circunauricular, para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora, superiores ao estabelecido na NR15. Então, quando eu tenho lá, vocês devem estar aprendendo lá
a calcular os níveis de ruído, e quando esse ruído ele ultrapassa determinado limite numa quantidade de horas, eu preciso atenuar através de um protetor auditivo. Então, esse protetor auditivo circunauricular é o chamado protetor auditivo que a gente conhece popularmente como protetor auditivo tipo concha. Existem diversos tipos e modelos. Esse aqui é um protetor auricular da 3M, mas eu tenho esse aqui, ó, da Agena. É um protetor que ele tem essa parte que roda também. Deixa eu arrumar aqui também. Esse protetor aqui, ele atenua 24 decibéis. 24 decibéis, é da Agena. Esse protetor aqui da 3M, ele tá com o CA vencido, mas ele atenuava, né, 23 decibéis. Então, eles são parecidos, os modelos são parecidos também, e a quantidade que eles atenuam bem parecida também. Esse aqui, ele não tem, ele tem o CA escrito aqui, então eu pude consultar e saber que ele está vencido. Então, como eu falei, todo equipamento de proteção individual, ele tem que ter o CA. E o CA, ele tem que estar no equipamento. Se não tiver no equipamento, como é que eu vou poder consultar? Agora eu fui ali, consultei esse número de CA. Se vocês quiserem consultar também, podem ver que esse equipamento está com o CA vencido. Então, ele não pode ser utilizado. Um equipamento com o CA vencido, na verdade, ele não pode ser comercializado. O que acontece? Se uma empresa ela compra diversos desse equipamento aqui, vamos supor que o CA dele vence dia 20 de janeiro de 2020. Venceu esse CA. Eu já comprei, em dezembro. Em dezembro eu fiz uma compra de 200 desse daqui. E em janeiro ele venceu o CA, certo? O CA vencido, eu não posso vender, então eu não posso comprar esse equipamento com o CA vencido. Mas se eu tenho ele dentro do meu estoque e o CA está vencido, eu posso utilizá-lo. Quando eu não posso utilizá-lo? Quando a validade do equipamento tiver vencida daí. Se essa validade do equipamento tiver vencida, é igual Danone na geladeira. Eu não vou tomar o Danone com a validade vencida, ou pelo menos não deveria tomar, como é o caso dos equipamentos. Eu não vou utilizar o equipamento vencido, ou pelo menos eu não devo utilizar. Não. Por quê? Porque se ele tem uma data de validade, é porque a partir daquela validade não é recomendado o uso, porque ele pode ser danificado, ele pode ter algum dano que você não pode ver, mas que pode prejudicar você. Então, lembrem bem, o CA vencido eu não posso comprar nem comercializar, mas se eu já tiver em estoque, eu posso utilizar. Agora, a data de validade, com a data de validade vencida, eu não posso utilizar. Eu tenho que jogar tudo fora daí, tá? Então, protetor auricular. Item B, protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora. Então, é o protetor de inserção. Esse que é tipo um foninho. Você coloca no ouvido, né? E pode ir trabalhar dentro das especificações. Então, para colocar um protetor auricular, como que é feito isso? Como que é feito isso, então? Geralmente, eu dou um nozinho aqui, ó, vejam, do lado que fica direito do meu pescoço, porque eu posso contaminar se eu ficar trocando os plugs de ouvido para ouvido. Então, eu marco através de um nozinho, que esse é o do ouvido direito. Eu marco aqui, ó. Então, eu tenho um nozinho sempre no ouvido direito para saber que esse é o do ouvido direito. Aí, como é que eu coloco? Eu vou puxar a cabeça lateralmente aqui, puxar a orelha e vou inserir e pressionar. Vou pressionar, vou soltar a orelha e vou continuar pressionando por uns 10 segundos. Bom, aí eu solto. Eu faço o mesmo procedimento do outro lado. A mesma coisa.
Principalmente para aqueles, o tempo aqui que vocês têm que ficar segurando, 10 segundos ou um pouco mais, principalmente para aquele do tipo esponjinha. Porque você aperta a esponjinha, coloca dentro ali, na verdade, insere a esponjinha dentro do ouvido e aí ela se expande, toma o formato ali do ouvido, né? Então, principalmente para aquele tipo de proteção. Eu não posso pegar e, ó, lamber isso aqui e pôr no ouvido. Eu posso ter infecção por causa disso. Esse daqui, ó, tem que estar sempre limpinho. Eu sei que vocês leram lá que a limpeza dos equipamentos de proteção individual é de responsabilidade do empregador. A troca, a manutenção é de responsabilidade. Mas a higienização do dia a dia, você não vai falar assim, ó, patrão, pega aqui, ó, limpa pra mim. Limpa lá, por favor, tá pra você limpar? Não, é o seu a sua higiene pessoal. Então, você tem que manter o seu pluguezinho limpinho. Então, isso aqui, qualquer equipamento de proteção individual pode ser higienizado apenas com água e sabão neutro. Então, eu vou lá, lavo com água e sabão neutro, deixo secar. Por quê? Porque ali dentro eu tenho sujeirinhas, e às vezes tem alguma sujeirinha, eu posso estar carregando para dentro do meu ouvido. Então, eu não vou lamber e enfiar no ouvido, né? Não vou, porque a boca tem bactérias e eu vou levar. Então, assim, eu sigo as recomendações, de higienização, né, adequadas, que é lavar isso aqui com água e sabão neutro. Vou fazer a marcação do lado direito, eu costumo marcar do direito, mas se vocês quiserem marcar do esquerdo, a opção é de vocês. Vou fazer a marcação do lado direito para inserir sempre no mesmo lado. E manter isso aqui sempre limpo. É responsabilidade de empregador, sim, mas é minha responsabilidade, minha higiene pessoal, manter os cuidados disso daqui, né? E eu tenho um último protetor auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores também na NR15 lá. É esse tipo aqui, uma bolinha, tipo um arquinho, que conecta, é um semi-auricular, então. Bom, quero mostrar para vocês um videozinho aqui rápido. O protetor auditivo deve ser utilizado durante todo o período de exposição, sempre que o nível de pressão sonora equivalente for igual ou maior que 85 decibéis. Para a seleção do protetor auditivo mais adequado, é essencial considerar critérios como nível de atenuação, buscar a proteção adequada ao risco, mas evitar a superproteção. Diferenças anatômicas entre as pessoas. Nem todas as pessoas se adaptam a um único modelo. Ter diferentes opções contribui para que cada indivíduo identifique o modelo que lhe proporcione uma vedação individual adequada e confortável. Compatibilidade com outros EPIs. O protetor auditivo pode ter a sua eficiência comprometida pela interferência de outros EPIs, tais como hastes de óculos, capacetes, viseiras, entre outros. Conforto é fundamental para que seja utilizado corretamente durante todo o período de exposição. Características da atividade e do ambiente. Mobilidade, necessidade de comunicação, temperatura, sujidade e etc. Uma grande variedade de tipos e modelos de protetores auditivos estão disponíveis no mercado para atender às diferentes necessidades. Eles são divididos em protetores de espuma moldável, pré-moldados, capa de canal e tipo concha. Existem ainda algumas variações que se adequam a situações específicas como tipo concha acopláveis ao capacete, ou com haste na nuca, modelos com tamanhos, formatos e materiais variados ou com recursos climatizados, ou com baixas temperaturas. As indicações do Programa de Conservação Auditiva da Fundacentro devem ser seguidas para uma orientação mais adequada sobre a escolha dos protetores auditivos e a realização do ensaio de atenuação pessoal. Protetor auditivo tipo concha, formado por duas conchas com material isolante acústico em seu interior e almofadas na região de contato com a cabeça, um haste que propicia pressão e posicionamento das conchas, usado em todo tipo de ambiente, para trabalhadores que entram e saem de áreas ruidosas várias vezes ao dia, permitindo sua remoção com mais facilidade. Podem apresentar diferentes tipos de hastes e opção de peças de reposição. Protetor auditivo tipo capa de canal, formado por um arco plástico com espumas nas extremidades, que se posicionam na entrada do canal auditivo, ideal para atividades onde há necessidade de se colocar ou retirar o protetor diversas vezes durante a jornada.
Protetor auditivo tipo comunicador. Protetores tipo concha com recursos eletrônicos que permitem a conexão com rádios, telefones celulares, entre outros. Possuem alto-falantes, microfone e podem ser conectados com ou sem fio. Ideal para situações que necessitam de melhores condições de comunicação em ambientes ruidosos, onde a produtividade e a proteção podem ser afetadas por dificuldades de comunicação. Protetor auditivo tipo inserção pré-moldado. Protetor auditivo em geral composto por uma haste e 3 flanges que fazem a vedação dentro do canal auditivo. Confeccionado em elastômero sintético ou silicone. Em geral contém um cordão. Usado em todo tipo de ambiente. A higienização com água e sabão neutro. Deve ser diária para evitar acúmulo de sujeira e a proliferação de fungos e bactérias. Protetor auditivo tipo inserção moldável. Constituído de espuma que molda o seu canal auditivo. Possui modelos com ou sem cordão, de fácil armazenagem e guarda, confortável, pode ser usado em todo tipo de ambiente. A vantagem é a maciez e a adaptação a diversos tamanhos e formatos de canais auditivos. Certificação. O processo de certificação dos protetores auditivos tem início em ensaios de atenuação, realizados em pessoas, por um laboratório acreditado pela Coordenação Geral de Normatização, CGNOR, do Ministério da Economia. Esses ensaios devem seguir os procedimentos da norma ABNT-NBR 16076, método B, e fornecem a atenuação em NIR-SF. Os resultados devem ser submetidos para obtenção do CA, onde a atenuação deve ser informada. O NIR-SF é o referencial a ser utilizado na seleção do protetor auditivo, mas com a atenção de que a atenuação em cada usuário pode variar bastante. Muitos usuários obterão a atenuação igual ou superior ao NIR-SF, mas alguns indivíduos podem alcançar esse nível. É importante sempre verificar a adaptação do protetor em cada usuário e estabelecer um programa de conservação auditiva. Bom, turma, esse foi o nosso último vídeo falando sobre o protetor auditivo. Acho que ele foi bem explicativo, deu para entender bastante sobre ele. E eu vou parar aqui no item C1. E no próximo vídeo eu vou voltar falando da proteção respiratória, tá? Bom, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem para mim, para que eu possa tirar. Se eu não souber responder, eu vou buscar responder a dúvida de vocês, vou procurar responder. Mas mandem as dúvidas, porque é muito importante para o técnico de segurança saber tudo sobre equipamento de proteção individual, tá? Então, até a próxima aula e bye, bye.